Está orientando, está conversando sobre os temas, né? Supervisionar sim, acompanhar, que é um conceito já com outros órgãos, também envolve uma outra esfera de acompanhamento, e os parâmetros mínimos, parâmetros gerais da 9717. O que seria parâmetro geral? A gente vai falar aqui um pouco também do credenciamento, da testagem de credenciamento. Vamos falar aqui agora a próxima parte lá que a gente propôs, né, da nossa trilha. A gente vai falar dos dados gerais da RPPS. Os números aqui trazem a quantidade de municípios no país. A gente vê que desses 5.500 municípios, né, Minas é o estado com o maior número de municípios, não é isso? O maior número de prefeituras. A gente tem 2.100 RPPS instituídos. Isso representa 37% desse total de 5.000. Mas quando a gente observa a questão da quantidade de servidores, né, a gente vê que é muito representativo, porque esses 37% foram instituídos nos estados, nas maiores cidades, nas capitais. Então, o universo de abrangência que nós temos são 9 milhões de servidores. E se a gente pensa que são 9 milhões de servidores, a gente pode facilmente multiplicar por 9 milhões de famílias, né? E aí pegar uma família média de 3, 4 pessoas, a gente vai chegar num universo que a gente atende, que a gente acompanha, de 40 milhões. Então a importância, né, a relevância, a representatividade do setor de RPPS, regime próprio. Aqui também mostra como é que foi a expansão desse sistema, né? Esse sistema em que pese, a gente sabe que tem alguns RPPS sendo extintos, né? Sendo descontinuados, né? É uma palavra assim bonita. A curva aqui, né, é constante, é de crescimento. Teve ali um período de maior crescimento entre 89 e 98. Veio a emenda 20, né? Desincentivou, regulou muitas coisas. Veio a 9717. O crescimento passou a ser mais comedido. E de 2004 para cá, né, teve mais um aumento. Então, na média, vem crescendo. Todo município tem que ter, a visão do Ministério tem que ter um regime próprio instituído? Não. Aliás, alguns nem podem ter, né? Se a gente pode, né, se a Previdência, se o Ministério pudesse vedar a criação de alguns, vedaria. Mas aí entra também uma questão do respeito ao Pacto Federativo, autonomia dos estados, dos municípios. Então a gente pode orientar, pode acompanhar, exigir algumas situações mínimas para criar. Agora a decisão de criar ou não é da Previdência. Que eu trouxe aqui Minas Gerais, né, também por UF, assim, a quantidade de RPPS. Rio Grande do Sul é mais, né, tem a rede maior de RPPS. São Paulo depois, Minas aí em terceiro lugar. Também trouxe a evolução dos recursos, né? Como é que esse recurso vem aumentando o número de RPPS e junto vem aumentando também o número de recursos. A gente sai lá de 2011, bem recente, de 60 milhões, a gente quase dobrou, né, nesse período aí de 6 anos, 5 anos. E evidente, né, que essa evolução, esse crescimento, ele vem de várias fontes, né? Vem dos investimentos, aí tem a representatividade, vem novos aportes, novas contribuições, receitas, compensações, mas vem crescendo. E a questão dos investimentos, que é onde a gente acompanha, né, mais próximo, ela também representa e é importante. Aliás, não é importante, ela é fundamental, né? O Otuário falou aqui ainda agora, parte do passivo, né, contratado já, ele depende do investimento, depende da rentabilidade, da garantia dessa meta atuarial, senão não vai ter pagamento. Só com contribuição, só com contribuição e a correção da inflação também não é possível. Tem que ter ganho real, né? Tem que ter conseguir a meta atuarial de fato para garantir o pagamento futuro. Aqui a concentração de recursos do UF também, né? Um dado bem interessante aqui. Destacar aqui dois estados, né? O Rio de Janeiro primeiro, tem 67 bi, e é um estado que a gente acompanha pela televisão, né? Que está com maior dificuldade. Paraná também, que tem bastante, também enfrentou uma questão lá no estado, uma crise fiscal.
O Distrito Federal parece pouco aqui, mas é um RPPS só. O Distrito Federal todo ele é um único RPPS. Então, ele tem 3 bi aí acumulado para o pagamento, né? O Rio de Janeiro tem uma parte importante dos royalties. Então, recurso financeiro pode descontar aí uns 30 milhões, 30 e tantos milhões, que o restante é do Estado. Júlio, está crescendo o número de RPPS, está aumentando o recurso. Então, a reforma é para os RPPS? É preciso mesmo? O sistema, pelo que você está falando, notícias boas, né? Está aumentando os recursos. Vamos conversar um pouquinho aqui. O primeiro dado que eu trago é a questão da relação de servidores ativos para inativos aposentados. E é o primeiro dado que já assusta, né, de início aí. A União ela tem praticamente um servidor ativo trabalhando para um inativo ou aposentado, um pensionista ou aposentado, né? Os estados, ainda por conta da flexibilização que existia nas regras anteriormente, que só realmente passaram a ser exigido idade, tempo, outros critérios mais recentemente, mas ficou um legado, né, que pressiona hoje os estados. E os municípios que ainda, na média, ainda tem uma relação favorável, ainda tem uma janela ali de oportunidade para capitalizar recursos e garantir a sustentabilidade do sistema.